Graça e a paz do Senhor Jesus, missionário pastor Leandro Ramos de volta na parte 2, chamada ministerial. Quero começar com um texto de James M. George, o chamado para o ministério pastoral, do livro de John MacArthur Jr., Ministério Pastoral para Obreiros. Compre esse livro, editora Fiel. O chamado de Deus para o ministério vocacional é diferente do chamado à salvação e do chamado que atinge todos os crentes. A diaconia, o serviço, trata-se de uma convocação de homens selecionados para servir como líderes na igreja, obreiros, mestres, presbíteros, dirigentes, pastores, bispos. Os destinatários desse chamado precisam ter a certeza de que Deus assim os escolhe para liderar. A concretização desse fato repousa sobre 4 critérios. O primeiro, dos quais é uma confirmação deste chamado por outras pessoas e por Deus, pelas circunstâncias através das quais ele providencia um lugar para o ministério. Deus providencia um lugar para o ministério. O segundo critério é a posse das habilidades necessárias ao serviço em posições de liderança. Aleluia. O terceiro consiste em um profundo desejo de servir no ministério. A qualificação final, quase não sai, é um estilo de vida caracterizado por integridade moral. Um homem que preenche esses 4 requisitos pode descansar na certeza de que Deus o chamou para a liderança cristã vocacionada. Bora revisar. Primeiro, é a confirmação do chamado por outras pessoas e por Deus. As pessoas precisam reconhecer o chamado dele e Deus chamar ele de verdade. Segundo, aleluia, possuir as habilidades necessárias ao serviço em posições de liderança. Terceiro, o profundo desejo, arder no coração do peão ou da peoa, que ele tem um desejo por fazer a obra, almeja o episcopado, tem as qualidades, foi chamado por Deus, é reconhecido pelos homens. E a parte mais difícil, ter uma vida íntegra, uma moral ilibada, um caráter forjado no fogo. É a pior, eu posso te garantir, e a melhor ao mesmo tempo, profissão, se é que se pode dizer que não é profissão, é chamado desta terra. Muitos derramam o óleo na cabeça, outros são consagrados no monte, outros acham bonito ver um pastor pregando, ver um dirigente, uma missionária, um evangelista. Eu quero isso para a minha vida. O emocionalismo tomou conta do ser, do peão. E ele vai na internet, pesquisa e ele acha uma convenção das igrejas independentes do Maranhão. E ali ele pergunta para o obreiro lá, para o secretário, para a secretária, digita na internet, é assim. Ou alguém indica, e ele pergunta as condições para ele participar daquela convenção. Aí o cara diz, você preenche essa ficha, paga R$300 de inscrição e você fica pagando R$80 por mês. Aqui no Maranhão é assim. Aí não é assim no teu estado, na tua cidade, onde esse vídeo vai chegar? E aí a pessoa agora faz parte da convenção, a convenção das igrejas independentes do Maranhão. Agora te envia uma carteira, te envia um crachá, você já é convencionado. Você já tem um CNPJ, um respaldo jurídico.
Agora você vai esperar a data que esse líder, essas lideranças, às vezes o cara vem sozinho, vai vir numa cidade no interior do Maranhão e vai te avisar. Aí você vende qualquer coisa que você tem, se não tiver o dinheiro, pede emprestado, tira o empréstimo, passa no cartão de crédito e você viaja para lá. E lá tem um salgadinho, tem uma organização, uma decoração, e aquele bispo, aquele apóstolo, aquele presidente daquela convenção se reúne com todas as lideranças esbandalhadas daquela região e começa a derramar o óleo. Faz a fila, meu filho. É bispo, é apóstolo, é missionária, é evangelista. Ninguém quer ser diácono, ninguém quer ser diaconisa, porque o título é pequeno. É porque a ignorância é muito grande. Eles endemonizam a teologia nas igrejas, principalmente nas nossas igrejas pentecostais. Eles estão endemonizando a teologia, dizendo que a teologia é ruim, que não é só com quem estuda que Deus fala com os simples. Claro, não precisa nem saber escrever ou assinar o nome ou ler, ser um semi-analfabeto, que Deus vai falar com uma pessoa que está lá no campo, que não sabe escrever o nome dela. E se já sabe escrever e ler, já é muita coisa para o reino. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e onde Ele quer. Amém? Eu quero ler o texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 23. O que tem Apocalipse capítulo 2, versículo 23 com esse tema? Tudo. Apocalipse, abra sua Bíblia Sagrada. O tempo é curto, os vídeos têm que ser pequenos. O povo não suporta mais essa doutrina. O povo quer vídeo de 1 minuto do TikTok, do Kawaii. Apocalipse capítulo 2, versículo 23 está escrito. Aleluia. Já escutei coisas, pastor fala demais. Para que tudo isso? Versículo 23 está escrito. Apocalipse capítulo 2, versículo 23. Será que é isso mesmo? E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, deu uma visão para o profeta, para o apóstolo João, na ilha de Patmos, no capítulo 2, versículo 23, está escrito: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ele vai sondar mentes e corações e vai retribuir, dar o galardão, a pedra na coroa, segundo a obra de cada um nesta terra. O chamado de Deus para o ministério vocacional possui dimensões diferentes, é muito forte. Em primeiro lugar está o chamado à salvação. Esse precisa ser o ponto de partida de qualquer chamado ao serviço ou ministério, ou a diaconia, serviço, ministério, episcopado. A pessoa que deseja identificar seu chamado ao ministério vocacional deve primeiro certificar-se de que é chamado por Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 15. Abra a Bíblia Sagrada em nome de Jesus. Aqui tudo é ao vivo, nada é editado. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 está escrito: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, estou continuando. Eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque não podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque nos regozijamos de estarmos fracos, quando vós estáis fortes. O que desejamos é a vossa perfeição. Aleluia. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que quando estando presente, não use de rigor segundo o poder que o Senhor me deu para edificar e não para destruir.